Vamos falar agora de ser ou não ser sampaco, que é uma condição que muita gente apresenta, que tem a ver com o branco dos olhos, né? Normalmente a gente tem dois lados brancos do olho. Quando você é sampaco, você tem o terceiro lado ou embaixo ou em cima, mais pronunciado, ele aparece realmente. E isso é uma condição, não é para assustar as pessoas, porque a matéria é super do bem, tá? Mas é uma condição que tem marcado pessoas com tragédias. Agora, hoje nós vamos receber um especialista em sampaco aqui no nosso programa, que é o Emanuel Carneiro Amaral, bem conhecido como Amaral, né? Justamente para orientar você. Primeiro, você saber se tem essa condição de ser sampaco. E segundo, como neutralizar a péssima influência que isso possa vir a ter, a energia negativa que isso possa trazer para a sua vida e evitar que alguma coisa mais desagradável ou mais séria aconteça. Aliás, ele analisa os olhos de muitos artistas famosos. O que tem de artista brasileiro sampaco, você não acredita, viu? Começa a curtir agora. E para isso nós estamos recebendo um especialista nesse assunto, que é o Emanuel Carneiro Amaral. Ele é especialista em sampaco. O Amaral está aqui com a gente hoje para falar o que é um sampaco, mostrar para vocês as características que te dão essa condição, não é? E a gente vai falar de artistas brasileiros, artistas internacionais, muitos inclusive já se foram, e o Amaral acho que tem a ver, ou pelo menos vai explicar isso para a gente, ou não, com a condição de sampaco. O que se sabe é que isso pode levar a situações muito negativas, até tragédias, se você não seguir a orientação, for um sampaco e não seguir a orientação que ele vai nos dar hoje aqui no nosso programa. Então, vamos começar. Boa tarde, Amaral. Boa tarde, obrigada Sônia. pela presença Obrigado aqui. Né? Ele veio de Salvador, gente, especialmente para o nosso programa aqui em São Paulo, para falar com vocês do Brasil inteiro. Então, primeira coisa que a gente quer saber de você, sabemos que você é um especialista, que você mesmo se acha um sampaco, você tem essa condição, você descobriu, assim, você nasceu? Foi quebrado logo aos 2 anos e ao tempo eu fui procurando me cuidar. Certo. O sampaco, na minha opinião, ele não cura 100%, mas ele vai até 98%. Eu já andei perto dos 95%, mas demora um pouco. É mesmo. Olha, o que é um sampaco? É a primeira coisa que o pessoal está querendo saber. Sampaco é o olhar de 3 lados brancos, como está ali. A pupila, quando ela está muito próxima à pálpebra superior, se deixar o branco embaixo, pior a situação. Mas mesmo que não tenha o branco embaixo, o fato da pupila subir muito, essa já é uma condição presente do sampaco. Olha, eu achava que sampaco fosse só os 3 lados brancos. Não, quer dizer, mesmo que embaixo, porque o terceiro lado branco, gente, seria esse embaixo aqui, perto da pálpebra inferior, né? Seria os 3 lados. Os 2 que todo mundo tem, olha, essa foto é perfeita. Esse é um sampaco mesmo, no né? sentido da palavra, no Sônia, sentido porque da palavra. San significa 3, é uma palavra oriental, inclusive as pessoas pensam que se escreve S-A-M de Maria, não é com N de com navio, N mesmo, porque é San significa 3 e Paco lado. Então seriam 3 lados brancos. Mas com o passar dos anos eu fui vendo em algumas pessoas que o fato da pupila subir muito, independente, as pessoas apertam às vezes os olhos para falar, para tirar uma fotografia, e a presença da condição de sampaco independe do branco de baixo. Isso eu fui vendo ao longo dos anos. Isso ao longo dos anos. E posso afirmar com bastante segurança isso. Quer dizer, não deixa dúvidas se você tem os 3 brancos do olho, inclusive o terceiro é esse perto da pálpebra inferior. Mas também quem tem a bolinha escura do olho, a pupila muito perto da pálpebra superior, também é uma indicação isso, de sampaco. Com não é? certeza. E é uma condição que leva a algumas situações trágicas na vida. Isso é verdade ou é um exagero, Amaral? Não, nenhum. Ao contrário, isso precisa ser divulgado. Eu agradeço mais uma vez a tua participação aqui no programa para informar isso ao país. Isso precisa ser informado para o mundo. Eu recebo, às vezes, pedidos de ajuda da Grécia, Espanha. Já recebi de alguns locais de pessoas que me localizam através dos sites. E a situação do sampaco ela é tão grave que eu costumo dizer às vezes que chega a ser de saúde pública. Precisa ser cuidado, digo a senhora com toda segurança. Que coisa. Quantos anos você estuda isso já? Eu conheci isso em 64, já fazem 49 anos, por volta, 49 em 12 anos de janeiro, estudos. um jornalista chamado Tom Wolfe, lá dos Estados Unidos, do Herald Tribune, ele publicou Sampaco na Segunda Avenida, quando o Kennedy morreu. E publicou naquelas 2 fotos, daquelas 2 páginas, o Kennedy, o Lincoln, o James Dean, Marilyn Monroe e mais um outro. Sim. Eu tenho lutado para conseguir essa revista, fiz uma pesquisa na Biblioteca Nacional agora em abril, mas não consegui. Eu cheguei perto, consegui de 14
14 de dezembro, o Kennedy e o Lincoln. Mas a matéria do Sampaco veio em janeiro e estava muito fragmentada. Eu vou ver se depois eu volto aqui a São Paulo para fazer uma pesquisa na biblioteca daqui. Tá certo. Lordelo, pode falar. Eu me interesso por isso de algum tempo, me aprofundei até para poder conversar com o senhor Amaral, que é uma pessoa séria e estuda realmente Sampaco, que é, na realidade, algo que não surgiu no Brasil. Parece que quem começa com esse estudo é no Oriente, no Japão. E lá no Japão, eu tenho uma pessoa, amigo meu, que é japonês, veio para o Brasil com 20 anos de idade, e eu liguei para ele hoje, ele me disse o seguinte, que a cultura do Sampaco lá, dizem que são pessoas que nascem com uma maldição. Eles usam essa palavra. É uma maldição e que são pessoas que vão ser vítimas de tragédias. Essas pessoas que o senhor comentou, que são pessoas famosas, que foram vitimadas de tragédias e são Sampaco. Vamos começar? Você deixou uma pergunta? Da maldição. Pode ser considerado uma maldição? Não, felizmente não. Felizmente, o Sampaco é uma condição, não é uma doença. As pessoas podem ficar tranquilas, ela tem reversão. Podem estar tranquilas disso. Não é maldição, não é karma, não nasceu em hora errada, meia-noite, 2 horas da manhã, não. Ela vai se adequando a partir mais ou menos dos 10 meses de idade, ela já pode mostrar no olho, já pode, começa a caminhar. Se a criança cai muito, é bom ficar de olho, ficar atento. A partir daí ela vai até a morte. Tá. E quando essa pessoa tem essa condição, o melhor que tem a fazer é pensar o seguinte, eu tenho, bate com as perguntas que checam isso, se bate, não perca tempo, não espere, como você falou agora do Shaolin, não espere acontecer as coisas, porque depois lágrimas não traz o ente querido de volta. Olha, o senhor fala que não é uma maldição, o senhor fala que é uma condição, mas se essa condição não for tratada, a pessoa que tem Sampaco, ela pode sofrer um grave acidente? Com certeza, até a morte. Como alguns têm morrido aí. Olha, essa história que o Amaral falou é importante. A gente vai falar aqui, nós vamos colocar 5 perguntas para vocês responderem aí de casa, né? A gente coloca, daqui a pouco essas perguntas vão estar no portal da nossa Rede TV também. Depois, se você quiser ver com mais calma as perguntas, responder mais atentamente, com mais tranquilidade, é só acessar o portal da nossa Rede TV que essas perguntas vão estar lá. Ele vai dar depois uma porcentagem, né, de quanto ali a pessoa pode perceber se realmente está na condição de Sampaco ou não. Mas mesmo hoje no nosso programa você já vai ter uma ideia a esse respeito. Aí é seguir as coisas que ele vai falar realmente aqui pra gente. Não assusta com essa história de maldição. O Amaral falou, maldição não é uma condição que muitos artistas, muitas personalidades têm ou já tiveram, porque não se cuidaram e acabaram tendo um triste destino realmente. Kennedy é um deles, mas no Brasil, Princesa Diana, John Lennon, Michael Jackson, o Bob Kennedy, né, a Marilyn Monroe, né, muita gente realmente. Olha, o vampiro também, o Robert Pattinson também, tem muita gente tem jovem. Duas pessoas muito conhecidas no Brasil, uma é a nossa presidente Dilma, e o ex-presidente, o Lula. Sampaco? Eu ouvi dizer que tanto a Dilma como o Lula seriam Sampaco. É mesmo, Amaral? Inclusive, o Lula perde um dedo numa prensa na metalúrgica. Isso também Você sabe que ele tem um dedo a menos, então isso faz parte disso. Bom, vamos começar no nosso meio artístico. O Michael Jackson é muito significativo, não é? Não é que ele é Sampaco porque ele fez cirurgia de pálpebra inferior, não. Olha só, aí é muito claro os três, né? Os três brancos, os três lados brancos, que é o que quer dizer a palavra Sampaco, inclusive. Por isso que tem essa denominação. Nele é muito nítido, mas são dois... Eu não sei se a gente pode falar 2 tipos de Sampaco. Os 3 lados brancos e a pupila muito próxima aqui da pálpebra. Às vezes você não tem esse lado branco aparecendo, mas você tem a pupila muito próxima da pálpebra de cima. Também é um Sampaco. Falar do Fábio Júnior, que tem um olhar muito parecido esse do Michael Jackson. É muito claro no olhar dele também ser Sampaco dos 3 lados brancos, não é, Amaral? O Fábio, recentemente, ele se machucou numa queda, eu acho que em casa. Eu não conheço todo o histórico da vida dele, até por causa da privacidade de cada artista, ele tem que respeitar e manter, mas eu fico atento. Agora, a filha dele, a Cléo, eu sei que já caiu de um skate, eu falo informações de internet, né? Ela já se machucou 1 ou 2 vezes, isso é o que a gente sabe.
Mas eu acredito, olha lá ela, eu acredito que no histórico das respostas dela... Acho que ela é Sampaco mesmo. Vai aparecer isso. Porque uma outra coisa interessante, doutor Lordelo e Sônia, é o seguinte, nas fotos do Google, pega uma foto no Google e vem para a gente olhar, essa pessoa é ou não é. Não seguir muito pela foto. É interessante, quer dizer, quem já está morto você não tem como voltar a vê-lo. Mas uma atriz que trabalha numa novela, ela está em movimento, o corpo em movimento. Não dá para perceber tanto. Aí você percebe mais tranquilo. É melhor que seja ela solta. Na foto, ela às vezes pode fixar o olhar e enganar. E se tiver óculos, engana mais ainda. Mais ainda. Essas que nós selecionamos é porque está claro mesmo essa condição, tá? Então nessas Sônia, vocês se você me confiar. permite, eu queria fazer um parêntese aqui do John Lennon. O John Lennon, ele canta numa música chamada I Sumas, I Am Sorry. Quem tiver dúvida, acessa o YouTube, procura essa música e vai olhar os 2 minutos e 43 num dos vídeos. Essa é a música, ó. Ele canta claramente, When I Am Down, Real Sampaco, I don't know, alguma coisa assim, quer dizer, eu não sei. Então, eu não sei, ele fala, When I'm down, Real Sampaco, and I don't know what to do. Ou seja, ele sabe, eu sei que verdadeiramente eu sou um Sampaco e eu não sei o que vai acontecer, Yoko. Olha, ele canta isso pra Yoko, entendeu? E ele morre assassinado ao lado dela. Bem clara a palavra. Ele já falou Sampaco? Falou Acho que eu falei ele em fala cima. Real, Sampaco ele fala muito rápido. Real Sampaco. Aí ele chama a mulher dele, Yoko-san, porque ela conhecia, ela era oriental. Aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês esse trechinho da música. Isso parecia até uma premonição, ele acreditava realmente nisso, né? Olha, When I'm down, real Sampaco, and I don't know what to do. Né? Ausumasen, é isso? Ausumasen, Yoko-san. E aqui a tradução que a gente pôs para vocês, deixa eu ver onde é que tá. Ele fala assim, ó, traduzindo esse pedacinho, quando eu estou por baixo, realmente Sampaco e não sei o que fazer, né? E a tradução mais exata, eu acho, eu não sei o que pode também acontecer nesse sentido das tragédias. E realmente com ele, infelizmente, aconteceu. Que coisa, né? No nosso site eu digo assim, esse assassinato poderia ter sido evitado. E logo abaixo vem o link do YouTube, onde ele aos 2 minutos e 35 ele começa a falar essa frase inteira. Essa frase inteira. Tá, quem então quiser no site acessar do Amaral pode você tem. Que está lá. Você ouve essa música do John, tem exatamente o ponto em que ele fala que ele é Sampaco, ou seja, e ele teve muito no Oriente, né? Teve uma época que eles tinham um guru na Índia, aquela coisa toda. Ele sabia desse assunto e realmente o destino dele, infelizmente, se encaminhou para uma tragédia. Oi. Eu recebi uma informação, talvez o diretor possa nos ajudar. A maçonaria tem um símbolo maçônico. Esse símbolo maçônico tem um olho, chamado olho da Previdência. E a informação que eu recebi é que no olho da Previdência da maçonaria é Sampaco. Eu nunca tinha observado, não sei se a gente consegue localizar o símbolo. Eu não sei se o senhor Amaral... No blog do Bonato, um jornalista que ele não conhece a matéria, eu já falei com ele, ele me disse que apenas gosta de algumas matérias por internet, tem no blog. Ele tem o símbolo maçônico, sim. E é um Sampaco Ele fez um belo mesmo. trabalho, apesar dele não conhecer o assunto, ele me disse, Amaral, eu não conheço o assunto, mas fez um ótimo trabalho. Então, o link dele está no meu próprio site, tem lá, blog do Bonato, é só acessar e ver o símbolo da maçonaria, doutor.